Senhor presidente, senhores vereadores, no próximo sábado, dia 15 de novembro, no nosso país, pelo menos oficialmente, está a comemoração do feriado Dia da República, a proclamação da República. E como faço parte do Partido da República, acho importante comentarmos um pouco, trazermos esse tema para falar sobre a proclamação da República. Bem, e para nós pensarmos um pouco sobre essa temática, é importante, senhor presidente, que esse modelo político, ele é novo no nosso país. Ele vai completar 125 anos, sem considerar as interrupções que ocorreram ao longo desses 125 anos. Agora, não é uma data que o povo brasileiro comemora, como 7 de setembro, por exemplo, que tem desfiles, tem toda uma evocação nacionalista. Nós entendemos o motivo disso. Primeiro, que a República se instalou através de um golpe militar. Então, foi um regime de exceção, pelo menos naquele momento. Agora, é verdade também que a monarquia, o regime anterior, o regime que foi instalado com a independência do país em 1822, quando chegou em 1889, era um regime completamente desgastado, com uma série de crises. Embora a população do campo, as populações das províncias, já que o nosso país territorialmente é extremamente grande, obviamente que as notícias chegavam de maneira diferente, mas que havia um desgaste e que a monarquia, como dizem os historiadores, caiu como um fruto maduro, caiu quase que naturalmente. Se você estudar historicamente a maneira que a República foi proclamada, é risível até. Assim, foi uma coisa muito frágil que ocorreu, o que mostra que o processo de desgaste da monarquia, do sistema monárquico, já vinha de longos tempos. Eu vou dar aqui, pelo menos, alguns elementos desse desgaste. Nós tivemos o problema da Guerra do Paraguai. Os militares que vieram da Guerra do Paraguai queriam um espaço político, a força política que eles adquiriram, entrando em contato com repúblicas. Os militares que foram para a guerra tiveram contato com a República da Argentina, do Uruguai e do próprio Paraguai, embora o Paraguai passava por um processo de ditadura. Então, os militares retornaram e acharam que deveriam ter mais espaço político. Então, já há um primeiro rompimento em uma instituição importante, que era o Exército. O segundo grande problema, um problema das grandes elites agrárias do país, que quando perceberam que ocorreu a libertação dos escravos de 1888, então, e se ela dava sustentação para o regime, naquele momento também perdeu a ligação, o elo com o regime não representava mais os interesses das grandes propriedades, dos grandes proprietários, dos grandes produtores rurais e que defendiam a escravidão. Obviamente não eram todos, mas a maioria. Campinas foi uma das últimas, inclusive, a se inserir em um processo. Eu vi o vereador Carlão falando sobre a questão do Dia da Consciência Negra. Realmente é pouco tempo ainda e por isso que tem que estar sendo fomentado e debatido essa temática. Mas a questão da escravidão, a monarquia ficou associada ao atraso devido à escravidão. Terceiro elemento que é importante nós discutirmos é a questão do padroado. O fato da monarquia ter a Igreja Católica como oficial do país trouxe problema por causa da maçonaria. Os imperadores eram ligados à maçonaria. Está aqui o vereador Bernardelli. Então, a maçonaria gerou o problema da relação entre a monarquia e a igreja, que a igreja também, então, vai se afastar de dar o apoio para esse modelo. Além disso, temos um problema sério de sucessão, uma vez que a princesa Isabel seria a próxima imperatriz do Brasil, e ela era casada com um francês, o Conde de Eu, que não era benquisto pelos políticos. A maior parte dos políticos do Brasil não se davam bem, e sabia que ele que ia mandar, ele era o marido dela.
Então havia um desgaste aí também. Temos também um problema, que o Brasil era o único país monárquico da América Latina. Todos os países da América Latina que tinham tornado-se independentes eram repúblicas. Só o Brasil. Ficou uma coisa estranha, né? O único país monárquico, uma monarquia constitucional, mas que tinha um quarto poder, que era o moderador, portanto, muito parecido com uma monarquia absoluta, embora era uma monarquia constitucional. Então, esses elementos levou a monarquia a cair de madura, quando ocorreu, basicamente, em 1889. Sim, nós temos os movimentos, os partidos republicanos sendo fundados, principalmente em Itu, aqui em Estado de São Paulo, foi importante o Partido Republicano aqui do Estado de São Paulo. E outros descontentamentos que haviam no país. A classe média, os profissionais liberais desejavam mais liberdade política, desejavam mais liberdade, e a monarquia não permitia esse fomento de liberdade, tanto liberdade econômica como a liberdade política. Então, o fortalecimento dos partidos republicanos também é importante para nós entendermos esse contexto que levou ao ápice no dia 15 de novembro de 1889 à proclamação da República. E a República foi proclamada, mas se nós fizermos uma leitura da sociedade brasileira, nós tivemos reação a essa República. Nós tivemos vários movimentos sociais contrários à República. O próprio Antônio Conselheiro, a Guerra dos Sertões, é uma reação contra a República. Na obra de Aloysio Azevedo, você tem aquela personagem Rita Baiana, que passa lá na praça, no dia que está sendo proclamada a República, e ela ouve o pessoal dizendo, viva a República, viva a República. E ela acha bonito a palavra República, ela não sabe o que significa isso. Então, ela sai dizendo também, viva a República. Isso no final do livro, dizer a Rita Baiana dizendo, viva a República, viva a República. Aí perguntam para ela, mas o que é a República? Eu não sei, eu achei bonito. Esse era o espírito do povo brasileiro na época, a maioria não tinha noção o que era a República. Achou bonito o nome, então viva a República, viva, mas o que é a República? Não sei, eu nem sei o que é isso. Estavam gritando lá na praça. Então, você percebe a situação do nosso país, resultando que é um aniversário que ninguém dá a mínima. Dia 15 de novembro, a verdade, como diz a dona Cidinha, a verdade verdadeira é que as pessoas vão fazer churrasco no dia 15, vão pescar, vão passear, e ninguém lembra que é o dia da proclamação da República. Então, é interessante nós pensarmos que esse é um modelo, a República, que a palavra res pública, coisas públicas, é um modelo interessante, que deve sim ser estudado, entendido, protegido. Agora, o problema é que nós copiamos esse modelo dos Estados Unidos. Não é à toa que o primeiro nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Então, então nós copiamos. E quando você copia coisas, obviamente não vai dar certo, porque cada país tem uma tradição, tem uma cultura, tem uma maneira de enxergar o mundo diferente. No caso nosso, em relação aos Estados Unidos, era completamente diferente. A nossa construção, o nosso modelo, não tinha nada a ver com o modelo norte-americano, que são estados que se uniram. Aqui já tinha as províncias, que viraram estados, do dia 15 para frente, viraram tudo estado, as províncias, né? E aí foi apelidado Estados Unidos. Então, é muito difícil fazer esse tipo de coisa de cima para baixo, sem a participação da população, sem o amplo debate. Então, lamentavelmente, a nossa história é uma história impositiva. Quase tudo que nós temos foi de maneira impositiva. Então, nós temos muitas perdas nesse processo. Hoje, o nome do país é República Federativa do Brasil, né? Mudou a percepção, mas nós temos muito que aprender. Mas eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre a nossa história, uma vez que eu faço parte do Partido da República. Então, eu precisava lembrar que no dia 15 de novembro é, sim, o dia da proclamação da República. Boa noite a todos.